Sérgio Adas, pós-doutorado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, doutor em Geografia Humana pela USP, filósofo, professor e escritor. Com sua tese de doutorado sobre a obra de Orlando Valverde, primeiro geógrafo contratado pelo IBGE, ele é reconhecido pelo melhor estudo na área de ciências humanas do Grande Prêmio CAPES. Olá, Sérgio, é um prazer. Olá, Angélica. Obrigada pela participação aqui no VIP Cidade. Eu que agradeço. Bom, vamos começar explicando o que é o Grande Prêmio CAPES. Depois eu gostaria que você dissesse quem concorre, quais as categorias. Eu sei que é um prêmio que foi instituído em 2005 para premiar as melhores pesquisas aí em todo o território nacional, é isso? O Grande Prêmio CAPES de Tese, ele ocorre desde 2005. A CAPES é um órgão de fomento à pesquisa em âmbito nacional e relacionado ao Ministério da Educação. O Prêmio CAPES de Tese é uma das modalidades, Angélica. Ele também foi instituído em 2005, ele premia em todo o Brasil as melhores teses, segundo as áreas classificadas pela CAPES, que são aí por volta de 38 a 44 áreas do conhecimento. Já o Grande Prêmio CAPES de Tese, ele somente é concedido a 3 pesquisadores e segundo grandes áreas do conhecimento. Então existe ciências biológicas e da saúde, existe também ciências exatas e da terra, e na categoria em que eu fui agraciado é na grande área ciências humanas. Ok. Eu queria que você falasse um pouco sobre a pesquisa. A sua pesquisa é sobre Orlando Valverde, um grande geógrafo. Como foi resgatar essa história? É uma história riquíssima, porque o Orlando Valverde, um geógrafo carioca, nascido em 1917, ele passa a ingressar os quadros do CNG, Conselho Nacional de Geografia, do qual derivou o atual IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Orlando Valverde ingressa nos quadros dessa instituição em 1938 e constitui uma vasta produção científica, tanto sobre os problemas agrários do país, como também sobre a Amazônia brasileira. Então, da minha parte, o meu intuito na pesquisa foi resgatar a obra desse eminente geógrafo. Ele é chamado decano dos geógrafos do IBGE, participou da primeira geração de geógrafos do Brasil, que descortinaram o conhecimento geográfico do país que até então não se tinha, ao menos calcado, baseado em termos científicos, né? E o Orlando Valverde, no meu trabalho, ele aparece não só por meio da sua obra, mas por meio de um estudo que procurou interpretar a obra deste geógrafo, analisando os contextos sociais, sociopolíticos, econômicos, institucionais da própria instituição da qual ele participava e também do desenvolvimento da ciência geográfica no Brasil. Então acabou sendo um grande mosaico, se eu posso dizer assim, onde confluíram várias variáveis para que eu pudesse situar esse autor, esse cientista, em termos políticos, ideológicos, na trajetória da sociedade brasileira. Quer dizer que nessa sua obra você coloca em perspectiva isso, você relaciona a obra do Valverde nos contextos políticos, culturais, econômicos, não? Isso, sem dúvida, é exatamente isso, você entendeu muito bem. A preocupação, por exemplo, quando o Orlando Valverde, na década de 50, trata os problemas do campo brasileiro, eu fui estudar, por exemplo, os discursos, não é, de políticos, o que eles falavam sobre o campo brasileiro, sobre as reformas necessárias no campo brasileiro, de tal modo a situá-lo no espectro político-ideológico daquele momento do país. Ao lado disso, o Orlando Valverde também foi interpretado levando-se em conta as políticas territoriais do Estado. Afinal, por exemplo, ele era a favor ou contra as políticas agrárias e agrícolas do segundo governo Vargas, de 1951 a 1954. Ele era contra? Ele era a favor ou contra Juscelino Kubitschek, a mudança da capital federal, não é, para o Planalto Central. Sim. Então, analisando tanto os discursos políticos, como também o que ocorria na sociedade naquele momento, eu pude entender melhor, não é, essa face do meu autor, quer dizer, a sua face política e ideológica. Eu queria que você falasse um pouco sobre o fato de ser premiado, né? Eu sei que essa obra aí tomou 10 anos da sua vida, né? Como é que foi para você? O que mudou?
Acho que é muito importante que se diga e que fique claro que eu jamais busquei uma premiação. Eu apenas realizei meu trabalho com determinação e paixão. Eu costumo dizer assim. Esse trabalho ele tem uma longa história, foram 10 anos de pesquisa, iniciado em 1997, defendi minha tese em 2007, né? Então a USP me chamou em São Paulo ano passado e elegeu o meu trabalho como a melhor tese da área de Geografia Humana do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade de São Paulo. E me pediu autorização, né, me solicitou autorização para enviar isso a Brasília no âmbito da CAPES. Eu, claro, autorizei, mas isso foi em outubro do ano passado, 2008, e jamais fiquei pensando nisso. Em junho desse ano me chegou a notícia e é claro que a premiação resgata em mim, não é? Ou me arremessa com mais ímpeto para a pesquisa, para os meus trabalhos na área de educação, porque é um grande reconhecimento desses anos. Quer dizer, de isso tanto te motivou esforço. ainda mais. Sim, né? me motiva mais, Claro. Eu sou muito grato por isso. Sérgio, agora para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o incentivo à pesquisa no país. Angélica, hoje o incentivo à pesquisa é muito diferente do que décadas atrás, né? Hoje existem grandes agências de fomento, tanto a nível estadual como também federal. No estado de São Paulo, a FAPESP, no Rio de Janeiro, a FAPERJ, em âmbito federal, o CNPq, a CAPES e outras diversas instituições a nível estadual. Então, acho que nós estamos crescendo, sim, o Brasil tem crescido em termos de fomento à pesquisa no país. Bom, eu conversei então com o Sérgio Adas, um ribeirão pretano, ganhador do Grande Prêmio CAPES, pela sua obra sobre Orlando Valverde. Muito obrigada pela participação aqui no nosso bloco Área VIP, do programa VIP Cidade, e até uma próxima oportunidade. Sou eu quem agradeço. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto com música. Não saia daí. Pois é, gente, como já deu para notar, eu recebo hoje no programa o nosso amigo Zé da Conceição. Zé da Conceição é violonista e compositor e natural de Campina Verde. Para apresentação, é claro que o Zé da Conceição dispensa apresentações, todo mundo conhece o trabalho do Zé, mas ele já tocou com Elis Regina, Calbi Peixoto, Peri Ribeiro, Nelson Gonçalves, enfim, músicos, né? Que traz assim um repertório de muita qualidade, de muita música bonita. Zé, como é que foi sair de São Paulo e vir para Ribeirão? Não, sabe o que acontece? Eu fui para... Primeiramente eu não fui para São Paulo, fui para Santos. Aí comecei a trabalhar com o Cabral, que levava todos os cantores que iam fazer show na cidade lá, eu que acompanhava. Então eu fiquei conhecendo todo mundo. Certo. E aí vim para São Paulo com o conjunto Black Boys, começando a fazer baile na região, para o Brasil todo aí. E aí foi como... Deu sorte que era na época da Bossa Nova, o violão pá, né? Era meu estilo. Aí caí como uma luva. Aí foi quando eu estava tocando uma boate lá, que o Manuel Carlos estava, falou, preciso fazer um programa quarta-feira na Record. Falei, tudo bem, né? Mas não falou mais nada. Seja lá às 6h30, tudo bem. Fui ver, era o programa da Elis Regina. Nossa senhora, aí pra mim foi né? E ali eu conheci o Baden Powell, o Toquinho começando, todo mundo. Agora você participa, você além de tocar em casas noturnas, você toca também no Ciprestes aos domingos, não é isso? No almoço, da 1 às 4. O que você acha aqui do público que prestigia a Bossa Nova? Como é que você vê hoje a relação dessa gênero musical com o público em Ribeirão? A turma que vai na casa que eu toco, sabe que vai ouvir aquele tipo de música, então eles já vão atrás daquilo, então é mais fácil. Então tem um público realmente que prestigia. Quer dizer, sua casa me liga, pessoas me ligam, vai tocar numa casa noturna que quer essas músicas atuais, né, reggae, essas coisas, eu nem pego o serviço, porque não é